Olá, tudo bem? Parece estranho, né, esse título aí. Como ampliar, né, como aumentar seu número de acertos sem ampliar seu domínio de conteúdo, né? Mas é justamente isso que eu vou trazer para você aqui, tá? Porque o que acontece é o seguinte: muita gente acha que errar questões é uma questão de simplesmente não conhecer o conteúdo. Claro que se você não conhece o conteúdo, é muito provável que você vai errar as questões. Mas não é só isso. Muita gente erra questões porque não conhece a banca, não conhece o tipo de questões que essa banca cobra. Então, a pessoa conhece o conteúdo, sabe o conteúdo, mas ela não sabe como que a banca, de maneira geral, trabalha com esse conteúdo. Então, a primeira coisa importante é você resolver provas anteriores, né, da banca que você quer. No caso do Enem, por exemplo, né, resolver provas anteriores do Enem. No caso da FUVEST, resolver provas anteriores da FUVEST. No caso da UEL, resolver provas anteriores da UEL. E por aí vai. Tá? O segundo problema, né, que leva as pessoas a errarem, e bastante, é o fato de elas não gerirem o tempo, não administrarem o tempo de resolução de prova. Tá? Isso acontece muito, sobretudo porque não se resolvem provas anteriores. Então, eu não resolvo provas anteriores, eu não sei se o meu tempo está adequado, se o meu tempo não está adequado. Tá? E a terceira coisa é o fato de as pessoas não pularem as questões que são mais difíceis, mais trabalhosas, sejam elas as medianas, não é? Sejam elas de fato as difíceis. Tá? Então, eu vou trazer para você a ideia do método pega-varetas. Tá? Não sei se você já ouviu falar, provavelmente já, e se já ouviu falar, eu vou repetir aqui. Se não ouviu, vai ser uma novidade para você. Então, sabe aquele joguinho, né, do pega-varetas? Você pega, né, um monte de varetas assim e joga, né? E aí elas caem esparramadas. E aí você vai pegando as varetas mais fáceis, né? A ideia de resolver a prova é mais ou menos a mesma, tá? Então você olha para a prova e não começa pela questão 1. Você começa pela matéria, ou no caso do Enem, pela área em que você tem maior facilidade. Tá? Então vamos exemplificar o segundo dia do Enem. Né? Hoje, né, nos atuais modelos do Enem, no segundo dia a gente tem matemática e ciências da natureza. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho maior facilidade em matemática. Então eu vou começar pela prova de matemática e vou resolver as questões pela ordem. Mas o seguinte, quando aparecer uma questão que me parece trabalhosa, que me parece difícil, eu vou pular. Eu vou pular e vou deixar uma marca grande nela, tá? E bora. Aí eu vou fazer a prova de matemática inteira. Vou terminar a prova de matemática e vou para a prova de ciências da natureza. No mesmo esquema. Vou resolver pela ordem, mas todas as questões que me parecerem mais trabalhosas, eu vou pular e deixar uma marca nelas, tá? Nesse lance de pular e deixar marca, a gente já vai percebendo, né, se as questões são de fato difíceis ou medianas. Então, eu já vou pulando e deixando a marca e vou deixando ali um D de difícil ou um M de mediana, tá? Mas não importa muito isso assim. O importante é que eu pule as questões trabalhosas. Terminei de fazer então as questões que não são trabalhosas, portanto as questões que me pareceram mais fáceis, aí eu volto na prova de matemática, que é aquela matéria que eu tenho maior facilidade, aquela área na qual eu tenho maior facilidade. Volto lá e resolvo as questões medianas. Então eu estou ali fazendo, falando, essa questão aqui de fato é difícil, ela é muito trabalhosa, então eu vou pular. Não é? Ah, essa aqui é mediana, eu dou conta. Aí eu faço todas as medianas da área em que eu tenho mais facilidade, no caso matemática. E aí depois então eu vou para outra área, no caso ciências da natureza, e faço as medianas. E aí eu volto mais uma vez nas questões de matemática e eu volto só nas difíceis e resolvo só as difíceis e depois eu volto nas de ciências da natureza e resolvo apenas as difíceis. Veja a importância disso. Se eu fico numa questão difícil logo no início da prova, muito tempo, no final do tempo de prova, é muito provável que me falte tempo ou energia para resolver a questão fácil. E aí, resultado, é muito provável que eu precise ou chutar a questão fácil, porque meu tempo está acabando,
ou que eu erre a questão fácil porque a minha energia mental já estava se esgotando. E isso é um problema. Eu vou errar uma questão que normalmente eu acertaria. E eu vou errar não por falta de conhecimento, eu vou errar por falta de estratégia de resolução. Então não é bom que isso aconteça com você. Sobretudo no Enem, né? O Enem tem a questão da TRI, teoria de resposta ao item. De maneira grosseira, o que é a TRI? As questões fáceis e as questões difíceis são avaliadas de forma diferente, por uma relação de coerência. Então, se você acertou questões difíceis, mas errou questões fáceis, é muito provável que essas questões difíceis você acertou por uma questão de sorte. Né? Falta coerência nisso. Né? Então, mais uma vez, a importância dessa gestão de prova, do pega-varetas. Se você começa pelas fáceis, depois vai para as medianas, depois para as difíceis, é mais provável que você apresente coerência, que você acerte um maior número de questões fáceis, erre um número um pouquinho maior de questões medianas e erre um número maior de questões difíceis. Né? Então você junta tudo, todas as suas energias e toda a sua estratégia para conseguir o melhor rendimento possível, que é gerindo o tempo e a sua energia. Beleza? Espero ter te ajudado aí. Pratica isso, resolve provas anteriores já com o método pega-varetas, tá? É muito, muito, muito importante que você resolva provas anteriores para você gerir o seu tempo, para você gerir a sua energia mental e para você não errar questões fáceis ou medianas que você, de maneira geral, não erraria se você tivesse numa condição bacana de resolução. E o que eu quero é que você tenha, de fato, uma condição bacana de resolução. Valeu aí, um abraço e até mais.